e nós estamos aqui agora para a nossa Escola Bíblica de Jovens. Nosso objetivo com essa escola bíblica é ajudar os nossos jovens a manterem a fé viva na palavra e entender que o jovem cristão pode ser um jovem de fé, de comunhão com Deus, em um mundo hostil, em um mundo pecaminoso, em um mundo dominado pelas trevas. Então nós estamos dando início, nós teremos essa transmissão todas as sextas-feiras. Hoje estamos transmitindo nesta data, agora neste sábado, mas estaremos beneficiando você com esse trabalho, esse bate-papo firmado na nossa lição. Então aqui é uma escola bíblica para os jovens, para ajudar você a caminhar na fé, na santidade e viver a palavra de Deus, em nome de Jesus. Comigo vai participar aqui o irmão Magno. Cumprimente aí o povo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, jovens e a todos que irão acompanhar esse belo trabalho em nome de Jesus. Muito bem, ele é um jovem aqui da nossa igreja e eu convidei especialmente um jovem para fazer parte comigo desse trabalho que nós estaremos estudando essa primeira lição desse terceiro trimestre, não é isso? É para abençoar você. Vamos iniciar orando. O irmão jovem Magno ora ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua graça neste momento, para este momento de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, trazer a Tua Palavra ao nosso coração, usa o Teu servo e aqueles que irão, meu Pai, aprender mais de Ti que estarão assistindo esta aula. Nós pedimos Teus bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, jovens. Lembre-se que essa escola bíblica é uma escola para jovens. Nós temos o nosso comentário ali, mas os irmãos podem participar, mas especificamente é para o jovem, para a irmã, para o adolescente, que também deseja aprender a palavra de Deus. Irmão Magno, qual é a lição que nós vamos estudar hoje? A primeira lição? A lição de número 1, com o tema Daniel, uma jornada de fidelidade. Muito bem. Daniel, uma jornada de fidelidade. Nós vamos começar lendo aí o nosso texto principal e depois o resumo da lição. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 14, que nos diz... O texto aqui na lição, primeiro, aqui ao primeiro texto, isso, na lição, que é o texto. Daniel, isso. Daniel 1:3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Muito bem, ó. A lição é essa aqui, comentada pelo pastor Valmir, um amigo meu, e eu quero recomendar que você adquira a lição e o livro da CBAB, porque nós vamos aqui estudar 13 lições de como você vai servir a Deus sendo iluminado pela palavra e seguindo exemplos de jovens que tinham compromisso com Deus, ok? Então, observem bem que o irmão Magno, o jovem Magno, ele leu aí o texto principal, que está mostrando um pedido que o próprio Daniel vai viver na corte, mas o rei determina a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Isso é muito importante porque, nesse primeiro momento, aqui nós vamos ter a seleção que o rei vai fazer para pessoas estarem diante dele. Ou seja, o rei quer um império poderoso, quer um império glorioso, quer um império cheio de estrutura, de cultura, de normas. E ele não vai levar qualquer pessoa para o palácio. Ele quer levar pessoas de origem nobres, bem como também ele quer levar pessoas que ele possa treinar para que estejam diante dele. Então isso é muito interessante porque aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, aqui nós temos a forma, a maneira que o mundo seleciona, que o mundo olha para as pessoas. Vamos lá ao resumo da lição. Daniel é o exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Então, veja bem, o que o irmão Magno acabou de ler é que Daniel ele vai viver dentro de uma cultura pecaminosa, de uma cultura hostil, de uma cultura dominada pelo secularismo,
dominada pelo pluralismo, pelo relativismo, pelo ecumenismo. Olha aí, jovens de todo o Brasil. Vamos lá, juventude. Nós estamos mostrando aqui que Daniel vai viver em meio a uma sociedade dominada pelo pecado, dominada pelas trevas. Mas nada disso alterou o caráter de Daniel, nada disso alterou a fé de Daniel, nada disso mudou o caráter de Daniel. Ele continuou vivendo na Babilônia, mas sem se afastar de Deus. O que você diz aí como jovem? Essa é uma das provas de que fidelidade ela não está condicionada ao tempo bom, porque ele estava em um lugar diferente da sua cultura, do seu lugar ou do seu habitat, né, com a cultura hostil. Mas ele teve uma postura mesmo de fidelidade a Deus e mostrando aí para toda a nossa geração, a geração futura, que somos nós atualmente, que é possível sim manter-se fiel a Deus diante das pressões. Então veja bem, o que o jovem Magno está dizendo é que Jesus, na oração de João 17, verso 15, ele diz: Pai, eu não os peço que eu os tire do mundo. A grande questão, jovem cristão, bota para cá, Daniel, bota para cá, Daniel. Jovem cristão, moça, rapaz, a questão não é o mundo em si, não é a podridão do mundo, não é a imoralidade do mundo. Essas coisas sempre elas vão estar presentes, não é isso? Abraão viveu onde tinha, lá na região Sodoma e Gomorra. Noé viveu em meio a uma geração pecaminosa. Jesus viveu em meio a uma geração dominada pela falsidade, pela religiosidade falsa, mas isso não alterava eles por dentro, porque quando o teu interior está bem estruturado na tua fé em Deus, na tua comunhão, isso é claro. Quando José foi levado para a Babilônia, ele foi levado jovem. E aqui nós temos exemplos, nós vamos estudar hoje, de 3 jovens, aliás, 4, que foram levados para a Babilônia entre 14 a 18 anos de idade. E que lá eles viveram em um local corrupto, imoral, mas que não comprometeram a fé. Porque a questão não é o ambiente. Adão pecou no Éden, onde não tinha a presença dos males. Não é isso? Ele cai porque, na verdade, cede à tentação. Ou seja, o jovem cristão, ele pode estar na universidade, em um centro acadêmico, ele pode estudar onde tem ateu. Agora, se ele estiver bem estruturado na sua fidelidade com Deus, aí ele vai ter a bênção do Pai Eterno. Então, não culpe o meio ambiente. Jovem, olha para cá. Jovem, bota aqui, Daniel. Na minha cara, eu vou falar uma verdade forte para a juventude do Brasil, a juventude cristã. Não é questão de ambiente, não é questão apenas de amizade, não é questão de hormônio, não é questão de local. Você está firme com Deus? Você está fiel com Deus? A questão não é estar no Egito, mas se você tem compromisso com Deus, você não peca no Egito, não peca na Babilônia. Pode até morar em Sodoma e Gomorra, mas não vai ser atacado, porque você está blindado pela palavra, pela uma construção histórica de uma fé verdadeira. Aceite a Bíblia, aceite a oração, aceite os ensinos que os pais estão dando dentro de casa. E não ceda a essa cultura que é dominada pelo príncipe das trevas, como diz 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Então, o irmão Magno leu aí, mostrando que Daniel é um paradigma. Daniel, jovens, por exemplo, talvez você diga: mas é porque o pastor da minha igreja não compreende. Eu sou um jovem que eu tenho 14, eu sou um adolescente, eu sou um jovem de 17 anos, 18 anos, eu tenho minhas aventuras, dentro de mim está aflorando o fogo da juventude, da paixão. Isso não é pecado. Sonhar, viver, sorrir, brincar, é dom de Deus para a juventude. Agora, em todas as fases da sua vida, mantenha a fidelidade. Porque a Bíblia diz que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Deus não proíbe você ser feliz, Deus não proíbe você aproveitar sua juventude, sua alegria. Não, jovem, mas avalie. A Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconheça-o em todos os teus caminhos. Ou seja, em tudo que você for fazer,
Pergunte, eu estou fazendo para a glória de Deus? Deus aprova o que eu estou fazendo? Um jovem cristão que não tem compromisso com Deus, que é filho de papaizinho, que é criado em uma cultura mundana, ele vai entender que flertar com a moça, namorar com qualquer moça, largar ela, para ele vai ser coisa natural, porque não tem fidelidade A Deus. a Deus. Agora, quem tem fidelidade com Deus, não brinca com o sentimento de ninguém, não desfaz de ninguém, não anda com bullying com ninguém. Diga aí alguma coisa. É verdade, isso tudo depende da questão da essência. E essa essência não é humana, porque nós somos pecadores, né? E a tendência humana é o errar, é o pecar mesmo. Agora, como Daniel, como Ananias, Azarias, estavam lá dentro da Babilônia, um lugar corrupto, que estavam tentando deturpar a essência deles, eles se impuseram. Como o pastor falou, a faculdade, qualquer outro ambiente, jamais pode ofuscar o brilho de Cristo em um crente verdadeiro. E o crente que tem Deus como prioridade em sua vida. Agora, isso tudo depende de nós. Se realmente nós priorizamos uma vida de fidelidade a Deus ou se a gente quer mesmo dar espaço para que o mundo atue no nosso coração. Ah, muito bem. Então, o que o jovem está falando aqui para vocês é que é o seguinte, vamos pensar comigo. 4 jovens entre 14 a 18 anos, fora dos pais, fora da liderança, fora da cultura deles, do judaísmo, vão para um lugar aonde o paganismo estava presente, a imoralidade, ocultismo, todo tipo de feitiçaria era aceitada na Babilônia, todo tipo de prática de imoralidade, de bebida, de idolatria, ou seja, Babilônia, segundo o próprio Halley, era a Hollywood atual hoje. A libertinagem, tudo que vocês, jovem de Deus, olha aqui, jovem, pense comigo, juventude, esse é o nosso lema, pense comigo. Como você viveria aonde o ocultismo, a liberdade de todo tipo de pecado, de sexo, ou seja, tudo que era pecado, a Babilônia aprovava. Se vocês analisarem, vocês vão encontrar aqui corrupção, vocês vão encontrar aqui pecado, vocês vão encontrar aqui libertinagem. E como 4 jovens entre 14 a 18 anos iriam manter uma vida intacta na Babilônia. Como ele falou, fidelidade. 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 A questão não é o ambiente, não é o som, não é o ritmo. Tem pastores que implicam com o por causa do ritmo. Não, a questão não é se eu vou ouvir um hino evangélico em uma puxada de reggae. Não é essa a questão. Ou se eu vou ouvir o hino na questão pop, né? A juventude se balançando. Essa questão não é. Eu quero saber se o coração dele está fiel. Agora, pastor, um ponto interessante também, onde observa que ali era só Daniel e os 3 jovens. Não tinha ninguém por eles. Onde estava o sistema religioso ou o meio religioso que eles viviam, não estavam mais ali. Eles só se encontravam eles e o sistema deturpado da Babilônia. Aí a gente pergunta, né, para nós mesmos, longe dos pais, longe da igreja, longe do pastor, longe de qualquer outro departamento da igreja, será se a nossa fé ela é intacta? Será se a nossa fé ela é sólida? Ou ela estremece? Né? Então essa questão que a gente observa quando a gente olha para a vida desses jovens que estavam diante de uma diversidade de oportunidades para se afastar de Deus. Mas não tinha, digamos assim, muitas opções para manter uma fidelidade com Deus ali. Realmente, digamos, na nossa fala, não tinha muitas opções. Mas para eles, a única opção mesmo que eles tinham era servir a Deus. Muito bem. Quais são os 3 pontos da nossa lição que nós vamos estudar aqui? 3 pontos da primeira lição que nós estamos tratando aqui, sobre essa temática importante. Daniel, uma jornada de fidelidade. Vamos lá. Os 3 pontos. Isso. Esse aqui. Primeiro ponto, o livro de Daniel. Isso. Ou seja, a primeira perspectiva que nós vamos ter aqui é sobre o livro de Daniel, que na verdade consta de 2 capítulos. Aliás,
de 12 capítulos dividido em 2 pontos, ok? Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai entender relatos de Daniel vivendo na Babilônia, capítulo 1 ao capítulo 6. Se você pegar do capítulo 7 ao capítulo 12, você vai ter Daniel com os seus sonhos, com as suas visões, com as suas profecias, que vão acontecer do capítulo 7 ao capítulo 12. Então, ao todo, nós temos 12 capítulos no livro de Daniel. Já falei, primeiramente, querido jovem, você quando for ler o livro de Daniel, que o livro de Daniel, irmão Magno, é um livro para jovens. Se você quer ler um livro, jovem, leia. Você quer ler um livro de como um jovem pode ser fiel, leia Daniel. Como um jovem pode ser crente na universidade, leia Daniel. Como um jovem pode ser fiel em meio a costumes e culturas diferentes, leia Daniel. Outra coisa, Daniel, nada da vida pública, ele ficou obliterado dela, ele ficou afagado dela, ele ficou isento dela. Ó, jovem, Daniel na Babilônia, ele foi funcionário público, ele trabalhou como governo, ele trabalhou como um funcionário, ele trabalhou como um jovem, ele fez faculdade na Babilônia, ele mais os companheiros fizeram 3 anos de faculdade na faculdade da Babilônia, ou seja, estudando tudo que não prestava. É muito interessante, irmão Magno, que você tem em primeiro lugar, Daniel vai sair do ambiente dele, vai sair da casa dele, onde ouvia falar de Deus, ouvia falar da Torá, ouvia falar da lei, ouvia falar da palavra, e agora ele vai ser levado para um local que não vai ser falado o nome do Deus dele, da fé deles, da cultura deles. Mesmo assim, nada vai alterar, nem a faculdade. Pense comigo, jovem, pense comigo aqui, jovem cristão. Analise você mesmo que está aí, analisando o livro de Daniel. Por que 3 anos, quase 4 anos de faculdade da Babilônia, com professores bruxos? Porque há um debate sobre os magos aqui em Daniel. E nós não podemos comparar os mesmos magos do capítulo 12 de Mateus com esses magos aqui. Os magos da Babilônia, eles acreditavam nos espíritos, acreditavam nos deuses, acreditavam na questão do prognóstico, de consultar os espíritos. Era nesse local, nesse tipo de universidade, que Daniel e seus companheiros haveriam de estudar. Mas nada alterou a vida, a fé, a comunhão de Daniel. Por quê? E nem dos seus companheiros. Por quê? Porque a questão não era o que está do lado de fora, é o que estava do lado de dentro. Então, eles tinham uma verdadeira fé em Deus. Então, o primeiro ponto está falando aí, como falou o jovem Magno, o livro de Daniel. Então, você tem esse panorama geral. Nós temos aí 12 capítulos, nós temos um livro que vai ter, a partir do capítulo, como nós já falamos, nós vamos ter 2, capítulo 1 ao 12, existe uma parte que é dividida em aramaico e a outra parte é dividida em hebraico, ok? Então, nós podemos analisar que o aramaico é o idioma que vai ser também adotado pela Pérsia. E aí o livro de Daniel tem uma parte em aramaico e tem uma parte em hebraico, ok? O livro, ele quer mostrar uma coisa. Qual é o tema? O que Daniel quer mostrar? O livro de Daniel quer mostrar a soberania de Deus nos reinos dos homens, tanto em relação aos gentios, como também em relação aos judeus, ou seja, a Israel. Por que é bom ler Daniel? Jovem, vocês gostam de ler livros sobre o futuro, a cabana, o que mais que os jovens gostam de ler? Harry Potter. Harry Potter, gosta de ler. Lê Daniel. Daniel tem tudo que um jovem quer saber. Tem sonhos, tem visões. Daniel desmaia de visões. Daniel, juventude, pense comigo. Juventude cristã, pense comigo. Tudo que você precisa ler do seu universo, com aquilo que você se identifica, está em Daniel. Não é isso? Você tem no livro de Daniel visões, profecias, porque é o livro denominado apocalíptico do Velho Testamento, ok? Daniel quer mostrar que o reino dos homens, o mundo dos homens, estão no controle de Deus. Aqui nós temos Daniel revelando o tempo dos gentios, quando os impérios gentílicos
vão dominar. Ele vai falar isso através dos animais, e nós estaremos estudando isso minuciosamente, ok? Mas Daniel vai mostrar que no final das contas tem uma esperança maior, porque Deus está no controle de todas as coisas, não é isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto da lição. Vamos lá. Segundo ponto, compreendendo o texto. Segundo ponto é compreendendo o contexto. Ou seja, o livro ele traz um contexto histórico que, na verdade, vai mostrar que ainda nós lemos Daniel e pensamos que não há uma agitação política, mas há. De um lado, nós temos o poder que está predominando grandiosamente, porque nós podemos atentar que de 605 a.C., após a derrota de Faraó Neco do Egito na batalha de Carquemis, está em Jeremias 46, verso 2, nós podemos analisar que havia ali um poder muito grande em confronto. Por quê? Porque, de um lado, nós podemos perceber que nós temos aqui, lá pelo século 7 a.C., nós temos o Império Assírio que estava crescendo, que estava em ascensão. Por outro lado, nós temos o Egito querendo intervir entre esse momento dessa briga política entre a Síria, entre a Babilônia, porque quem estava no auge era a Síria, mas a Babilônia estava começando a crescer. E do lado da Síria nós temos aí Assurbanipal e temos Assaradão, que são os grandes representantes. Do lado da Babilônia nós temos Nabucodonosor, no Egito nós temos Faraó Neco. Então perceba que havia uma tensão política grandiosa no meio daquele ambiente. E esse é o contexto histórico que o livro de Daniel está mostrando: o crescimento da Babilônia, a ascensão da Babilônia. Então você deve perceber isso e atentar para essa particularidade. O outro destaque é mostrando que do lado do povo de Deus vai haver a queda de Israel. Eles serão levados para o cativeiro porque não obedeceram à palavra de Deus. E Deus vai usar nações ímpias como a Babilônia para punir Israel. Esse é o contexto. Terceiro ponto, a relevância do livro de Daniel para os dias de hoje. Pastor Zé, por que eu preciso ler o livro de Daniel? Qual a importância? Olha aí, pense comigo, jovem cristão. Para que eu vou ler um livro antigo, um livro que alguns têm como arcaico, obsoleto? Jovem, não se esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada. Não tire isso da sua mente. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada. A Bíblia, no seu todo, ela é inspirada. Aí se você pegar a mensagem de Daniel, qual é a importância dela? Ela mostra que não importa onde você está, o tempo que você vive, a crise que você enfrenta, a luta que você passa, os problemas que virão para você, quem mantém a fidelidade em Deus sempre sai vitorioso. Esse é o segredo de Daniel. Daniel, com os seus 3 companheiros, mantiveram a fidelidade a Deus e foram abençoados. Ou seja, a questão não é se é belo, se é bonito, se é inteligente, se não é. Não é se tem carne boa ou não tem. A questão é se tem o quê? Fidelidade. Deus não tem compromisso com o jovem só porque ele é inteligente, só porque ele é dedicado, ou se você tem problema por causa da sua juventude, ou porque você é imaturo. Nada disso. Deus, ele quer saber da sua fidelidade, Juventude cristã, leia Daniel. Daniel mostra para você que o jovem cristão pode ir para a universidade, onde tem pagãos, onde tem idólatras, onde tem ocultismo, feitiçaria, onde tem bruxaria, onde tem tudo maconheiro, onde tem secularismo, pluralismo, relativismo, mundanismo, satanismo. Mas a questão não é o que está do lado de fora. É o que está do lado de dentro. É o que está do lado de dentro. Sabe o que foi que Paulo disse? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Essa é a diferença. Daniel foi para a Babilônia sabendo quem era o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a Babilônia sabendo quem era. E você, jovem,
quando vai para a universidade, já sabe quem é o seu Deus? Moisés foi para o Egito sabendo quem era o seu Deus. Nós podemos escrever os mais belos livros falando sobre as universidades, falando sobre as culturas, falando sobre professores inteligentes. Essa não é a questão. Eles são seres mortais, como qualquer outro. A questão é, o que tem dentro de você? Cristo mora aí dentro? Cristo habita aí dentro do seu coração? Então, o terceiro ponto, não é isso? A lição diz o quê? A relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Quem lê Daniel não vai ficar com medo de problema, de crise, de pandemia, de epidemia, porque Daniel mostra que os reinos do mundo estão no controle de quem? De Deus. De Deus. E que ele já estabeleceu o tempo do fim para todas as eras, para estabelecer o seu grande poder no futuro. Quem lê Daniel tem a melhor esperança de um futuro melhor, porque Deus é quem vai fazer nova todas as... Então não deixe de ler o livro de Daniel, ok? Então, nós só fizemos aqui um panorama, agora nós vamos ler o texto para entrar no assunto aí que vamos destacar. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 5 ao 14. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Muito bem, essa foi a leitura e vai aparecer aí na tela para você a nossa introdução. Nós temos aí a fé do jovem crente em todas as esferas da vida. O que Daniel quer mostrar para nós? Daniel foi funcionário, foi governador, trabalhou como funcionário público. Os 3 companheiros de Daniel, semelhantemente, fizeram a mesma coisa. Eles trabalharam em todas as áreas, na política, na vida social, na vida estudantil. Eles trabalharam em tudo na Babilônia. Ou seja, em todas as esferas públicas, eles trabalharam. Isso envolvia mente, envolvia tempo, envolvia talentos naturais, envolvia amizades. Só que, em todas as esferas da vida, esses 4 jovens mantiveram na Babilônia o quê? Fiéis a Deus. Eles foram fiéis a Deus. Deu para entender? Então, observe aí que a segunda coisa que eu coloco, coração do crente. Você pode morar no Egito, mas o seu coração deve estar no céu. Você pode morar na Babilônia, mas o seu coração deve estar no céu. Ou seja, Daniel morava na Babilônia, mas o coração dele não saía de Jerusalém. É por isso que quando ele vai orar no capítulo 6, verso 10, ele está na Babilônia, mas o coração dele está onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Jesus disse em Mateus 6, 22, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Ou seja, se o teu coração está na Babilônia, você vai amar tudo que é da Babilônia. Pense comigo, jovem cristão. Bota aqui, Daniel. Jovem cristão, pense comigo.
você pode morar na Babilônia, você pode morar em Londres, pode morar em Nova York, pode morar nos Estados Unidos, pode morar em São Paulo, você pode estudar nas melhores universidades, mas teu coração não é dali. Tua vida não é dali. Você pode transitar em todas as esferas da vida, jovem, moça, mas teu coração tem que estar onde? No céu. No céu. Ou seja, Daniel morava na Babilônia, era um jovem, ele trabalhava, tinha vida pública, ele cresceu em todos os cargos da Babilônia, mas não esqueceu a sua Jerusalém. Por que não esqueceu Jerusalém? Toda a história dele de vida, de fé, de comunhão, começou onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Ele vivia com o coração e a alma voltada para Jerusalém. Ok? Eu coloquei também, aparecendo aí para vocês, o proceder do crente em qualquer ambiente deve ser com excelência, integridade e devoção. Você é um jovem cristão? Não seja um jovem, eu vou usar o diminutivo, um jovenzinho que todo mundo ridiculariza. Tem moça que é crente, tem jovem que é crente, mas no ambiente onde ele está, ele não tem excelência. Nós que carregamos o título servos de Cristo, nós temos que ser o quê? Excelentes. Em primeiro lugar, olha jovem, você tem que estar em primeiro lugar. Olha para cá, Daniel. Olha aqui, ó. Pense comigo, jovem. Você não é crente? Não é servo de Deus? Não é uma moça? Seja mais excelente, moça. Seja o mais excelente, rapaz. Aqui, os 4 jovens foram viver na Babilônia, mas eles eram marcados com excelência. Outra, com integridade. Não seja uma moça sem integridade, um rapaz sem integridade. Uma moça que se entrega nos braços de qualquer rapaz, que fica lá na faculdade com piadas, com gracejos, com imoralidade. Não. Na hora que um rapaz te mostrar um vídeo pornô, diga para ele, eu não sou desse universo. Tu não gosta de mulher? Gosto de mulher. Não é assim? É verdade. Eu gosto de mulher. Mas tudo tem o tempo determinado, porque você não é da Babilônia, você é de Jerusalém. A moça tem que ter integridade, não pode querer viver na Babilônia como se fosse da Babilônia, padrão da Babilônia, estilo de vida da Babilônia. Jovem, pense comigo, você não é do céu. Tem que demonstrar no ambiente onde você está que você é diferente. Eu vou já falar isso aqui para vocês, que você é diferente. Se não for assim, não adianta. Ok? Não adianta. E nós estamos tendo um monte de escritores, de palestrantes que dizem assim, temos que entender o universo do jovem. O universo, sei o que eu entendo, é a tua fidelidade com Deus. Entendeu? Olha para cá. Deus não quer saber se você é novo ou é velho. Ele quer saber se você é fiel. Ele quer saber se você é fiel. Se você for fiel, ele vai estar do teu lado. Se você tiver compromisso de servir a Deus. Ok? Então está aí. Olha aí. Pastor, como é que eu devo ficar no ambiente pagão? Primeiro com excelência. Depois com integridade. Não pode ser um jovem bandidinho, ladrão. Não pode ser uma moçazinha de palavrinha falsa. Não pode estar entrando em fuxique em contenda na universidade, no espaço que você exerce. Deixa aquele ambiente ver que você é diferente. E devoção. Ok? Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Olha aqui, ó. Visões, sonhos, profecias é o que marca o livro do Apocalipse. Aliás, é o que marca o livro de Daniel, chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ok? Então, essa é a primeira visão que nós estamos dando. Primeiro ponto, lê aí só os versos do primeiro ponto. 1, 2, 3, vai lá. Isso. Que é o livro de Daniel, né? Isso. Vai. Os 12 capítulos... Não, só os primeiros pontos, citando. Subponto 1. Isso. Vai. Panorama geral. Panorama geral. Autoria e mensagem. Estrutura e peculiaridade. Isso. Então, veja bem, nós temos aqui a primeira deportação que Daniel foi em 606 a.C., eles foram levados para a Babilônia. É claro que nós temos também a deportação que acontece em 597 a.C., e nós temos a final, que é em 586, quando se tem a destruição do templo. Mas Daniel é levado na primeira deportação em 606. A datação do livro é de 606 a 534 a.C.
há muitas teorias que tentam falar aí do século VI, do século II, uns preferem o 2, outros preferem o 6, mas nós estamos dando aí essa data precisa sobre o livro, ok? Quando nós conhecemos o livro de Daniel, nós temos os aspectos gerais. Nós já falamos aqui da invasão da Babilônia em 605, nós temos a queda da Babilônia, que vai acontecer quando o Império Ciro, ou quando o Imperador Ciro já assume o comando e ele deixa o povo de Deus voltar para Jerusalém, mas nós já falamos aqui que essa queda, essa história começa desde 605 até a queda do Império Babilônico, ok? Então, nós vamos pontuando isso aqui. Em seguida, nós temos aqui o seguinte, nós podemos analisar que Daniel e seus amigos, eles estão dentro de um contexto que foram desafiados pela cultura, pela política, pelos aspectos morais e espirituais. Ou seja, uma cultura diferente, políticas diferentes, costumes diferentes, espiritualidade diferente, mas nada disso alterou a vida desses 4 jovens. O que nós temos no livro de Daniel? Nós temos no livro de Daniel uma mensagem profética para o futuro, mostrando que Deus está no controle de tudo, Ele é soberano e que, na verdade, Ele está encaminhando todas as coisas para uma consecução final maravilhosa. Isso é o propósito do livro de Daniel. Daniel não era profeta como os profetas maiores, os profetas menores. Daniel não era aquele profeta de dar profecias para um povo. Ele não exerceu o ministério profético. Ele é chamado de profeta simplesmente por causa das suas visões, por causa dos seus sonhos e das profecias que estão no livro de Daniel. Mas Daniel não era profeta como os demais profetas que o texto bíblico relaciona, ok? Também nós podemos analisar que Daniel, ele traz história, tem momentos históricos, mas não é um livro histórico como no sentido de reis, dentre outros. Não é essa a perspectiva do livro de Daniel, ok? Pontuamos aí também, nós estamos dando um panorama bem detalhado aí. Pontuamos aí sobre esses capítulos 1 a 6, que já explicamos, e o capítulo 7 a 12, ok? Então vamos lá. O autor do livro, nós temos diversas teorias, as teorias múltiplas ou dos múltiplos autores. Segundo, nós temos aí as diferenças linguísticas, o hebraico, o aramaico, que alguns querem dizer que também teve vários autores, mas nós temos a citação de que o próprio Daniel é o escritor deste livro, desta mensagem maravilhosa. Vamos ver aí, irmão Magno, lendo a própria palavra de Deus, em Mateus, capítulo 24, verso 15. Vamos lá. 24, 15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo ele está dizendo que o autor do livro de Daniel, quem foi? O próprio Daniel. Então nós dispensamos aqui, primeiro, está aí na tela, nós podemos analisar que quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio Daniel. O livro de Daniel tem mensagens teológicas coesas que mostram a soberania de Deus dominando os reinos da terra, ok? E também mostra que o cristão tem que ser fiel em meio às adversidades. Daniel foi fiel no capítulo 1:8, Daniel foi fiel no capítulo 2, os companheiros de Daniel foram fiéis no capítulo 3, quando veio a fornalha de fogo, e Daniel foi fiel e não temeu ser lançado na cova dos leões. Então, Daniel, o livro de Daniel mostra, não importa a crise, a circunstância, o jovem tem que ser o quê? Tem que ser fiel. A mensagem tua para o jovem, de que? Como ele deve enfrentar isso? Independentemente do lugar, do ambiente, do tempo, é porque a gente costuma condicionar a fidelidade. Essa é a verdadeira realidade. A gente condiciona o ambiente, a idade, e com isso muita gente tem a crença de que só é crente de verdade, só tem fidelidade de verdade depois de uma certa idade. Isso não é verdade. Daniel é a prova disso. Daniel tinha tudo contra,
digamos assim, esta qualidade, né? Tudo era desfavorável a ele. Era o ambiente, era a política, era o costume, era o tempo, a idade, enfim. Tudo ali era muito tentador, porque tudo era muito novo. Era algo que era chamativo aos olhos de qualquer jovem, mas ele preferiu ser fiel. Então, não há desculpa. Qualquer coisa, qualquer condição que a gente coloque à fidelidade, isso é mera desculpa, porque quem quer ser fiel é fiel independentemente de onde esteja. Isso. Olha aí na tela. Vamos fechar aqui agora sobre o relance geral do livro. Nós temos aí na tela. Daniel era uma pessoa real. Ele não foi uma criação ou uma figura funcional que foi projetada pela tradição judaica. Não. Os teólogos liberais, eles tentam afirmar isso e trazem uma negatividade do livro. Qual é a mensagem principal de Daniel? É que ele destaca a soberania de Deus. Está aí Daniel 5:21. O livro de Daniel mostra que os reinos humanos são passageiros, mas que o governo de Deus é eterno. O livro de Daniel tem uma mensagem teológica central para aqueles que querem ter uma vida prática, de fé e de fidelidade em qualquer lugar, ok? Então perceba que, na verdade, o livro revela uma vida de fé e bravura, ou seja, Daniel e os seus companheiros foram fiéis, foram bravos, foram verdadeiros na fé. O livro de Daniel tem dois protagonistas. Um é o soberano Deus e o outro é o autor do próprio livro, que é o protagonista principal, Daniel. Ok? Olha aí na tela, estruturas e peculiaridades do livro de Daniel. É um documento histórico. Na letra A, é um documento tanto histórico como profético. No capítulo 1 a 6, temos as experiências de Daniel, ok? E nós vamos analisar que ele traz a segunda parte, que é do 7 a 12, tem as visões e as mensagens proféticas para o tempo do fim. Já falamos que Daniel era profeta, mas Daniel era profeta não no sentido como os profetas literários da própria Bíblia, a palavra de Deus, ok? Também Daniel vai ter uma função profética pública. Olha que a profecia não é apenas proclamativa, preditiva, mas ela também assume uma função pública. Me fizeram um dia desse uma pergunta, o que as coisas públicas têm a ver com a profecia? Daniel mostrou que esse mundo que está aí, um dia ele vai ser destruído por Deus para a implantação de um novo sistema que vem do próprio Deus, ok? Então, essa é a primeira e a parte do segundo ponto. Agora, vamos ao texto para a gente já começar a caminhar aqui para o encerramento. Vamos analisar, primeiramente, o irmão Magno, o jovem Magno. Nós podemos analisar que esse capítulo ele gira em torno de 4 pontos. Primeiro, um rei perverso. Como é que lê o primeiro, o capítulo de Daniel, verso 1? Como é que diz aí? Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vamos lá para Jeremias 25 primeiro. Jeremias 25 primeiro, olha como é que diz. Isso, 25 primeiro. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, do ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Parece que cria uma confusão, mas você pode analisar que Daniel começa a contagem aí pelo sistema babilônico para datar o reinado de Jeoaquim, ok? Então ele começa com essa contagem do ano seguinte ao início do governo. Mas quando se usa essa palavra, o terceiro ano, que aqui Jeremias diz que é o quarto, é porque na contagem que ele fazia no sistema também palestínico, esse terceiro ano era igual ao quarto ano, de modo que não cria qualquer incongruência, qualquer desavença ou desajuste no relato bíblico. Mas você tem a pessoa do rei Jeoaquim, não é isso? Quem primeiro Deus vai derrubar é Jeoaquim. Por quê? Porque esse rei, ele não obedeceu à palavra de Deus. Foi ele que pegou o ouro e queimou.
ele desobedeceu a palavra do Senhor, era maléfico, levou o povo também a praticar o pecado, e o povo também praticou o pecado. Então, o que acontece? Você tem o pecado do rei, você tem o pecado do povo. Mas como o rei era o representante, quem primeiro Deus vai começar limpando a casa com quem é? O rei. É o rei. Ou seja, eu quero dizer à juventude, nós temos hoje, juventude, olha aqui, pense comigo, juventude, pense comigo. Nós temos escândalo de líderes, nós temos escândalo de pastores, escândalos de jovens, e aí você fica assim, eu não estou tendo um referencial, é tantos escândalos. Teu referencial, jovem, é Cristo. E é claro que se o seu pastor, o seu líder, segue o exemplo de Cristo, você pode imitá-lo. Paulo diz em 1 Coríntios 11, primeiro, sede meus imita, assim como eu sou de Cristo. Se você imita a Cristo, teu pastor imita a Cristo, siga ele. Mas quem não presta, Deus não vai deixar no poder. Ele vai começar derrubando quem? Isso. E quem era que estava na frente aí? O rei. Era o rei. Como era o nome do rei? Joaquim. Pronto. Observem que Deus vai começar entregando esse rei. Por quê? Porque esse rei não obedeceu, o povo não obedeceu, pecado de idolatria, secularismo, eles se envolveram com os outros povos, pecaram, se entregaram a todo tipo de prática pecaminosa. Então, Deus começa com a liderança. Não se preocupe, não. Juventude, pense comigo. Juventude, se tem um erro na liderança, não se preocupe. Deus vai começar derrubando quem? A liderança. A liderança. A liderança que não presta. A liderança que não é comprometida com a Bíblia. É verdade. Não se preocupe. Quem é que está no controle de tudo? É Deus. É Deus. Daniel está mostrando que tudo pode parecer um caos, uma desgraça, uma miséria. Mas quem é que está no controle? É o Senhor. Então, juventude, tem jovem que diz, eu não vou mais servir a Deus, que tem tanto escândalo na igreja, eu vou ser crente na minha casa. O fato de ter escândalo não tira aquilo que é bom. Viu, jovem? Você é crente em Deus. Sirva a Deus com sinceridade. Deus vai derrubar, primeiramente, começando pelo próprio rei. Ok? Ele vai derrubar esse rei que não tinha compromisso com Deus. Olha o verbo do verso 2, como é que diz? Olha o verbo aí. Verso 2. Uhum. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Pode ir. desde o ano 13 de Josias, filho de Amon. Pronto, é lá Daniel. Daniel. O Jeremias foi quem entregou a mensagem, mostrando tudo, mas eles não quiseram. Vai lá. 3. Isso. E diz as penadas. Não, verso 2. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses, de seu Deus. Bem, quem foi que entregou? Ele e os vasos, quem entregou? O Senhor. Entregou na mão de quem? Joaquim, Na mão de quem? do rei de Judá. O rei de Judá era Joaquim. Ele entregou na mão de quem? Do rei da Babilônia. Isso. Lê aí de novo para você perceber bem. Olha aí, como é que diz? E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, Isso. rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Sim. E ele os levou para a terra de Siná, Isso. para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa no tesouro do seu Deus. Ou seja, juventude, Deus, ele deu todo o tempo necessário para que Israel se arrependesse. Deu todo o tempo necessário para que os reis de Israel, de Judá, se arrependessem. Mas não quiseram. Cai o próprio Israel, depois cai Judá, e eles não quiseram se arrepender. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus dá um tempo para a humanidade. Ele deu um tempo para os dias de Noé, ninguém quis. Deu tempo para Sodoma e Gomorra, nos tempos de Abraão, ninguém quis. Agora ele vai começar. E quem entregou o rei Joaquim nas mãos da Babilônia, quem foi? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Ou seja, o verbo entregar aqui, a ação é divina. Quem não presta, juventude, pense comigo. Se a liderança não presta, um dia Deus vai entregar ela à desgraça. Deus vai arrancar, Deus vai limpar. Isso eu nem preciso profetizar que Deus vai limpar a casa. Já está claro na Bíblia que Deus não aceita o pecado oculto. E se for a liderança, e se for um líder, também se for um líder da mocidade que não está bem, Deus vai te arrancar daí, porque Deus arranca, não é isso? É verdade. E aí coloca outro.
e ele levou o rei Joaquim para a Babilônia, e a Bíblia diz que levou os bens para a casa do Deus da Babilônia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, Nabucodonosor leva tudo para a Babilônia e coloca na casa do seu Deus, que é Bel, coloca lá. E aí, observem, coisas de Deus na mão de quem não tem compromisso com Deus não serve para nada. Ficou lá escondido. Mas quando você vai para o capítulo 5, no dia que Belsazar foi mexer nas coisas de Deus, aí Deus matou ele. Por quê? Porque não é bom mexer naquilo que é de Deus, sagrado, que é de Deus, ok? Então, veja bem que a primeira coisa, Deus vai derrubar Joaquim. Deus vai levar, nós falamos aí das 3 levas, porque Joaquim era ímpio, o povo também não estava prestando, todo tipo de pecado, Deus derrubou o rei e depois derriba o povo. Ok? Agora, vamos prosseguindo, verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Aí o que acontece? Nós temos o segundo momento aqui da nossa mensagem, para servir a corte. Está aparecendo aí na tela, ó, para servir a corte. O rei, ele não queria qualquer pessoa. Ele queria pessoas de qualidade para estarem na presença dele. Olha como é que o mundo seleciona. E aqui eu quero falar para a juventude cristã. O mundo seleciona pela aparência, o mundo seleciona pela beleza, o mundo seleciona pela cor, o mundo seleciona pela origem real. A Bíblia diz que ele procurou jovens nobres e que fosse de linhagem real. Daniel era. Então, tudo que era natural contribuiu. Olhe para cá para você entender. Olha aqui, pense comigo, juventude. Daniel tinha bela aparência. Daniel, ele tinha uma boa linhagem. Daniel era culto, era inteligente. Isso fez com que contribuísse para que ele estivesse na presença do rei da Babilônia. Porque tem coisas que te levam para a presença do rei. Um bom diploma, jovem. Olha aí, moça. Um bom diploma, uma boa formação pode levar um jovem para um bom cargo de uma empresa. Mas isso quer dizer que ele está na presença de Deus? Não. Uma moça de um corpo bonito, que ela exibe beleza, quer dizer que ela está na presença de Deus? Não. O jovem que está ganhando muito dinheiro, sendo famoso, está na presença de Deus? Não. Então tem coisas, jovem magno, tem coisas que podem te levar à presença do rei desta terra, mas não te leva à presença do rei dos céus. É forte. É forte. Ela é. Olha aí, juventude cristã. O mundo, olha, você pode observar, nas médias empresas, tem que falar 3, 4 idiomas, não é assim? Na presença do rei. Tem que falar bonito na presença do rei. Tem que ter elegância, tem que ter charme. A moça tem que ter charme, tem que ter elegância. Só que quando eles saem dali, bota pra cá, vem aqui na minha cara. Juventude, pense comigo. Tem jovem que está ali na empresa, na universidade, mas quando saem dali fazem as piores porcas. É na cachaça, é na bebedeira, é na droga, é na desgraça. Tem deles aí que jogam dentro da bebida, coloca coisa para os jovens, e aí lá eles se misturam, fazem todo tipo de bacanal, de imoralidade, estragam com a moça, abrindo feridas em você que nunca mais você se cura. Hoje está natural para a moça abortar, está natural para a moça fazer sexo, está natural para o jovem dizer, eu fiquei com ela, mas eu não gosto mais dela. Está natural. No mundo, você pode estar na presença do rei com várias titulações. Agora, veja bem. O rei tinha as suas exigências. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas Daniel também tinha dele. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. Ele queria gente da dinastia real. Eles queriam gente... E Daniel era. Olha os aspectos que o rei queria. Ele queria que fosse jovem sem defeitos físicos. É pesado. Queriam que fossem habilidosos, ou seja, tivessem capacidade intelectual. É assim que o mundo quer. E queria que eles tivessem boa moral para estar na presença do rei. Eles tinham que saber como pegar num garfo, né? Como é o nome dessa? Etiqueta, como pegar num garfo, como ser chique, como, né, assim, a moça. Isso aí é na presença do rei desta terra. Agora tem uma coisa. Daniel sabia das exigências do rei, da terra. Mas ele sabia das exigências do Senhor dos céus. Leu 8. Eita glória. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. É aqui que nós vamos agora, jovem Magno. Olha aí, pense comigo, juventude cristã. Os jovens estavam na Babilônia. Tudo que o rei queria, eles tinham? Tinham. Eles tinham aparência? Tinham. Tinham beleza? Tinham. Tinham inteligência? Também tinham. Eles tinham origem real? Tinham também. Tudo que o rei queria, Eles tinham. mas o rei da terra não tinha aquilo que o rei do céu Tinha. a verdade. É por isso que Daniel e os seus 3 companheiros disseram, nós estamos na Babilônia. Aí começa a fidelidade. Olha, tem jovem... Olha para cá, bota para cá, Daniel. Meu querido jovem, se você quer promessa de Deus, prosperidade de Deus, eu vou te dar um conselho aqui. Em meio a qualquer situação, onde você estiver, mantenha a sua fidelidade. Aguarde o momento certo para se casar. Não siga o modelo diabólico do mundo. Mantenha o teu padrão de moça de Deus, rapaz de Deus. Não vá com essa conversinha, são os meus hormônios, é o ambiente, ninguém me entende. Não, ninguém precisa te entender. Tu tem que viver como Deus quer. Como Deus quer. Olha, vocês podem observar, a rotina de Daniel foi mudada. Eu falei, mudaram tudo dele. Primeiro, o que vão mudar dele? Vão mudar dele, primeiramente, o ambiente. Ele sai da casa dele, da família que falava de Deus, cantava de Deus, tinha a Torá, desde onde ele foi criado, agora é mudado. Vão levados para Babilônia. Pronto. A outra coisa que nós podemos analisar que o rei muda toda a exigência. Muda a comida, muda a bebida. Foi assim ou não foi? Muda. Ah, mas muda nome. Olha aí, eu coloquei aqui. Muda o cardápio. Eles mudaram tudo. Olha, eles vão mudar tudo. Eles vão mudar tudo. Daniel, Deus é meu juiz, vai para o nome de quem? Beltesazar. Não é assim? Deus, olha, Beltesazar, Bel proteja. Aí você tem Ananias, Jeová é gracioso, vai ser mudado para quem? Sadraque. Sadraque, que quer dizer a ordem de Acu, a deusa da lua. Misael, que é chamado, que é igual a Deus, vai ser mudado para quem? Mesaque. Que quer dizer sombra do príncipe. E Azarias, Deus é meu ajudador, vai ser mudado para quem? Abednego. Que é servo de Nebo. Mudar a comida. Vamos lá, diga comigo. Mudou a comida. Mudou a comida. Mudou a bebida. Mudou a bebida. Mudou a roupa. Mudou a cultura. Mudou a cultura. Mudou o nome. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Mudou os amigos. Mudou os amigos. Mudou os ensinos. Mudou os ensinos. Lá não mudou Daniel. Mas não mudou. Eita glória! Por isso que aqui a nossa temática da lição, qual é a temática aí? A temática principal é isso. Daniel, uma jornada de fidelidade. Daniel, uma jornada de fidelidade. Daniel tinha fidelidade. E aí nós vamos analisar agora que o rei fez essas escolhas. Quando ele falou terra de Siná, quando ele leu aqui no texto, terra de Siná, que é citada aí, era Babilônia. E só para os irmãos terem uma ideia, Babilônia era a terra da feitiçaria, da magia, dos encantos, da astrologia. Babilônia era a terra da liberdade sexual, do ecumenismo. Tinha tudo na Babilônia. Só que quando Daniel chegou lá, é isso que eu quero mostrar aqui para os senhores e as senhoras. Quando chegou lá, Daniel procurou manter a sua fidelidade. Daniel tinha 2 coisas com os seus companheiros. Uma, ele queria agradar a Deus. E quem quer agradar a Deus não cede para o mundo, não cede para o pecado. Uma coisa é eu ficar pedindo para o jovem. Jovens, sejam crentes. Jovem, venham aos cultos. Assim. Aí a gente fica, jovem, vamos ler a Bíblia. Quando eu mesmo quero agradar a Deus, tudo isso eu faço sem que ninguém peça. Daniel na Babilônia, ninguém pedia nada porque ele queria agradar a Deus. E quem quer agradar a Deus, procura manter a fidelidade. Depois que ele procurou agradar a Deus, ele procurou servir a Deus. Quem procura agradar a Deus e servir a Deus, não abre mão para a Babilônia. É isso importante aqui, olha. Então, vamos ver aí Deuteronômio 18. Vamos mostrar como era a Babilônia. Deuteronômio 18. 10, 12. Bota aí. Deuteronômio 18, 10, 12. Vamos ver como era a Babilônia. Sim, lá. Vai lá. 18, 10, 12. Isso. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Na Babilônia, eles passavam os filhos ao fogo. Vai. Nem adivinhador. Tinha adivinhador. Prognosticador. Queria conhecer o futuro. Nem agulgueiro. Também. Nem feiticeiro. Tinha feitiço. Nem cantador de encantamento. Sim, tinha encantadores. Nem quem consulte o espírito adivinhante. Aí. Nem mágico. Vai.
nem quem consulte os mortos. Vai. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Pronto, tudo isso tinha aonde? Na Babilônia. Na Babilônia. Só que quando Daniel chegou na Babilônia, ele colocou no seu coração não se Contaminar. O que você diz aí? É a fidelidade. A fidelidade, O né? que é interessante, pastor, é que o tema da lição, a lição número 1, né, já abraça toda a lição. Uma jornada de fidelidade. Porque quando a gente vai olhar a vida de Daniel, não há um espaço de tempo em que ele foi fiel e outro espaço de tempo que ele não foi fiel. Não foi algo constante. Isso. Como o senhor mesmo fala, todo o tempo na mesma marcha, né? Então, Na mesma marcha. na mesma marcha. É. Então ele diante de um povo totalmente deturpado, um povo idólatra, um povo que mexia com feitiçaria, com agnosticismo, um povo que tinha trabalhos imundos com bruxaria, que conversava com espíritos, mas ele decidiu manter-se fiel a Deus, ter somente um Deus, a este prestar culto e a este prestar reverência, e por causa dele, ele se posicionar diante do rei, lançando a sua proposta também. E aí, irmão Magno, quando você pega essa expressão que aí está no hebraico, olha, essa expressão Gaal, que é contaminar-se, quer dizer ser impuro, ser poluído, ser profanado. Ou seja, ele não queria ser impuro, ele não queria ser profanado pela Babilônia. Como é que você entra na universidade, jovem, e deixa um professor ateu te profanar? Você entra num ambiente e deixa a bebida de profanar, te tornar impuro. É pesado, mas nós estamos mostrando aqui a realidade da palavra de Deus. Eles permaneceram firmes e fiéis, porque queriam agradar ao Senhor e servir ao Senhor. Eu coloquei aqui, não existe ambiente algum em que o cristão não possa viver ou estar. O cristão pode viver na Babilônia? Pode. O jovem pode viver na universidade, onde tem todo tipo de cultura velha? Pode. Pronto. Pode ter todinho. Mas o mais importante aqui é a fidelidade para com Deus, é o desejo de servir a Deus, é o desejo de manter um coração puro. Provérbios 21, 11. Vamos lá. E aí vamos já encerrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. 21 a 11. Provérbios 10. 21 a 11. Eu fui molhando as partes. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Pronto. Aí agora nós vamos voltar para Daniel para fechar o texto bíblico aqui. Pastor Zéu, e qual é a importância de eu ser fiel? Qual a importância de eu estar na universidade, no ambiente e manter minha fidelidade? Por que eu não posso namorar com um rapaz descrente, bebedor de cachaça, fumador de maconha, cabeludo? Por que eu não posso, pastor? É porque eu vou te dizer, a fidelidade para com Deus é o que vai te trazer sucesso. Vamos ver aí o verso final de Daniel. Como é que diz? Verso 17. Uhum. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras. Ele deu conhecimento E a inteligência em todas as letras. Eita Deus, vai. E sabedoria. Uhum. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Ou seja, o sobrenatural. Deus tornou esses jovens capazes 10 vezes mais que os outros, mas ele também deu um sobrenatural. Daniel vai ter visões, revelações e profecias sobre o futuro. Prestem bem atenção. Essa fidelidade dos 4 jovens em Deus, para não viver uma vida pecaminosa na Babilônia, valeu a pena ou não valeu? Valeu. Olha o resultado de quem é fiel. Eles receberam de Deus conhecimento, receberam inteligência e receberam dons sobrenaturais. Ou seja, quem é fiel, está lá em 2 Timóteo 2, 11, 13. Se formos fiéis, ele permanece fiel. Tem muita gente que quer reinar. Você quer reinar, jovem? Pense comigo, jovem. Quer crescer na vida? E quando eu falo de crescer, Deus pode te abençoar no seu emprego, na sua formação, no seu trabalho, mas seja fiel para com Deus em tudo e Ele vai te abençoar. Ou seja, na Babilônia,
ninguém se destacou mais do que Daniel e os seus 3 companheiros, porque eles resolveram manter a fidelidade. Ok? Então, aparecendo aí na tela, nós temos aí, ponto 3, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Olha aí na tela. Um livro para todas as épocas, jovens que foram levados entre 14 a 18 anos, ok? Eles foram fiéis nas 3 etapas da vida. Foram fiéis na juventude, na maturidade e na velhice, ok? Os 4 aspectos do livro de Daniel. Quem lê Daniel vai entender 4 coisas. Revela um mundo frágil e cheio de incertezas, transformações e agitações globais. Segundo, um mundo em constante transição de poder. Porque quando você olha para o livro de Daniel, ele vai mostrar que esse mundo é cheio de incerteza, é de fraqueza, de inimigos, de falsidade. Em segundo lugar, mostra a transição do poder. Daniel começou com o reino da Babilônia e vai terminar com o da Pérsia, ok? E nesse meio ele viu toda a guerra, agitações, ok? Mas nada disso mudou a sua fé, nem a sua estrutura, nem o seu caráter. Terceiro, o livro de Daniel revela uma época cheia de conflitos e de violência. Daniel viu guerra, Daniel viu queda, Daniel viu impérios se levantando e impérios caindo, ok? E ele entendeu que todos os impérios têm suas fragilidades, mortes e sofrimentos. E em quarto lugar, quando você lê o livro de Daniel, ele mostra que Babilônia tem a sua hostilidade aos valores judaicos, dominado pelo relativismo, secularismo e ecumenismo. Lá no capítulo 3, eles queriam levar os jovens a adorar a imagem que foi criada. E eles não estavam proibindo de adorar o Deus dele, ou seja, quem tivesse qualquer religião podia continuar, desde que adorasse a imagem, ok? Uma mensagem para a juventude atual. O que o livro de Daniel traz para a mensagem, uma mensagem para os jovens atuais? Olha aí, na tela. Viver corajosamente a sua fé. Exerça a sua fé, jovem, na universidade, no academicismo. Não siga jovem que não tenha padrões de fé. Não siga procedimento de jovem que não vive na fé. Segundo, o livro de Daniel revela uma verdadeira fé. Não temer a política externa ou internacional, mas crê na oração, crê na profecia, crê nas visões e sonhos que Deus vai dando, como ele deu para Daniel. Outra, ter uma devoção e um testemunho público. Daniel orava dentro de casa. Ele tinha devoção em particular. Os jovens também. Mas publicamente eles deram testemunho. Na fornalha ardente eles negaram Deus? Não. Daniel negou a Deus para não entrar na cova dos leões? Não. Ou seja, testemunho público. Não adianta o jovem dizer que é crente e lá na frente do professor ateu da universidade ou do namoradinho que não é crente, a moça ter vergonha. Essa tua crença não vale nada. Vamos lá. Olha aqui, a vida particular de Daniel e seus companheiros era dedicada a quem? A Deus. Eles tinham uma vida de testemunho pública, mas também uma vida particular. A mensagem singular de Daniel para a igreja e para a juventude é: vamos viver com coragem, com fé, com integridade, com confiança em Deus e buscar a vontade de Deus. Que Ele nos abençoe para sempre. Amém. Ore. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra poderosa, maravilhosa, enriquecedora. Que a mesma possa, meu Pai, ser como alimento para as nossas vidas. Assim ser conosco e com todos os que acompanharam esta lição. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada jovem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos colocando no ar, mas eu quero a sua sugestão, que aqui é uma escola bíblica para os jovens. Dê a sua ideia, dê a sua opinião,